O milionário negro, que ela rejeitou, retorna como mendigo e surpreende a todos. Emily sempre sonhou em ser a irmã perfeita. Desde pequenas, ela e Victoria eram inseparáveis. Mas com o anúncio do casamento da irmã com um milionário, a pressão aumentou. O mundo parecia gritar que ela precisava acompanhar essa vida de glamour. Emily, sentindo-se pequena e deslocada, lançou mão de uma ideia ousada: contratar um namorado falso por R$ 2. O que poderia dar errado? A vida deu uma reviravolta quando Brian apareceu. Ele não era apenas qualquer cara. Ele era o mesmo menino que, anos atrás, havia rejeitado sua proposta de amizade. O que era para ser uma farsa se tornou algo explosivo. Brian, agora com um sorriso confiante que disfarçava cicatrizes profundas, estava pronto para ajudar Emily a enfrentar o mundo dos ricos. Contudo, a tensão entre eles era palpável. Emily tentava ignorar o nó no estômago que se formava ao relembrar de sua rejeição. O passado dançava entre eles, como um espectro. Enquanto Emily lutava contra seus preconceitos sobre classes sociais, a conexão entre os dois se intensificava. Eles se entendiam de uma forma que parecia mágica, mas a alegria foi interrompida por Victoria, a ex-noiva de Brian, que surgiu como uma tempestade em plena luz do dia. Ela era tudo o que Emily temia: rica, bonita e poderosa. A aparição da ex estava carregada de provocação, e Emily se viu questionando se poderia realmente ser digna de alguém como Brian. Um desentendimento a separou dele. O coração de Emily estava em frangalhos enquanto ela caminhava pelas ruas, refletindo sobre seus medos. O que era amor, afinal? Ela percebeu que ser perfeita nunca foi o objetivo. A verdadeira felicidade vinha da coragem de ser quem realmente é. As lágrimas caíram, mas foram acompanhadas de um resquício de força. Poderia ela lutar por isso? Precisava enfrentar. Quando finalmente ofereceram a mão um ao outro, Brian fez uma proposta de casamento surpreendente, mas como se o destino quisesse brincar, a revelação de que Emily estava grávida teve um impacto esmagador. O ar ficou pesado e a incerteza rodeava. O que aquilo significava para eles? Estavam se precipitando ou finalmente encontrando um caminho que os unia? Enquanto tudo se envolvia em um emaranhado de amor, família e novos começos. Emily e Brian foram forçados a descobrir se aquela conexão inesperada era forte o suficiente para vencer a tempestade que se aproximava. O que seria deles diante de tantos desafios e revelações inesperadas? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O ar estava pesado com a incerteza. Emily olhou nos olhos de Brian, seu coração batendo forte, enquanto tentava digerir a proposta de casamento. Mas antes que pudesse responder, a explosão do telefone de Brian quebrou o silêncio. Ele olhou rapidamente para a tela e sua expressão se transformou. O rosto, antes confiante, se encheu de pânico. "É meu pai", ele murmurou, a voz trêmula.
Emily franziu a testa, confusa. O que poderia ser tão sério? Brian se afastou, atendendo ao telefone com uma expressão tensa. A tensão se espalhou pelo ambiente como uma nuvem escura. Ela não conseguia ouvir o que estavam falando, mas as córneas dilatadas de Brian diziam mais que palavras. O peito dela apertou, um nó se formando na garganta. O que mais poderia acontecer? Não, não pode ser! Ele retomou o olhar, os olhos cheios de desespero. Com a mão tremendo, ele se virou para Emily. Meu irmão! Ele! Um grito ecoou à distância. Uma mulher, desconhecida para Emily, corria em sua direção. Cabelos desgrenhados, a expressão perdida. O coração de Emily disparou. O que estava acontecendo? Ele foi levado ao hospital. Um acidente. E ele estava sozinho. Eles disseram que pode ser grave. A voz de Brian falhou e seus olhos se encheram de lágrimas. Nesse instante, tudo em volta parecia se desvanecer. A festa de noivado, os sonhos, a rejeição. Cada significativo momento da vida deles ressoava em um eco distante. Ele precisava dela. A realidade se afunilava e o peso daquelas palavras a atingiu como um soco. Brian, Ela começou, mas as palavras se perderam no desespero dele. O que importava agora? O que eram os medos, as inseguranças? Antes que pudesse reagir, a mulher chegou, ofegante. Ela se apresentou como Clara, a amiga do irmão de Brian, a voz nervosa. Eles estão fazendo os exames, mas precisam de você, Brian. É sério. O mundo de Emily estava em frangalhos. Brian, que se afastou, era um reflexo do que ela temia. O amor esmagado pela perda. O nó na garganta dela agora era um grito silencioso. O que ela diria a ele? Como poderia se impor nesse momento? A linha entre eles estava se rompendo e tudo parecia escorregadio como areia fina. Brian olhou para ela, o desespero e a vulnerabilidade criando um novo espaço entre eles. Eu preciso ir. Brian, espera! Emily deu um passo à frente. O medo a paralisava, mas a urgência da situação a movia. Eu posso ir com você. Não precisa enfrentar isso sozinho. Ele hesitou, o olhar perdido entre a dor e a esperança. Ao mesmo tempo, os olhos de Clara estavam fixos na cena, a tensão palpável. O tempo parecia estagnar. Emily nunca tinha se sentido tão insignificante, mas ao mesmo tempo tão disposta a lutar. Vamos então! O que estiver acontecendo, enfrentamos juntos, ela disse, a voz firme, apesar dos tremores internos. Afinal, o que importava era apoiar Brian, mesmo que o mundo estivesse desmoronando ao redor deles. Mas antes que pudessem sair, um novo som cortou o ar, um barulho familiar e perturbador. Um grito ecoou da multidão que se reunia, e os olhares se voltaram em choque. Um homem apareceu, sujo, cabelos desgrenhados, erguendo o olhar triste. Era o irmão de Brian, mas de alguma forma diferente. Estou aqui! Não sou quem vocês pensam que sou. O homem olhou diretamente para Brian, e o caos se instalou. Um olhar que revelava um segredo devastador. O coração de Emily parou. Que segredos estariam escondidos por trás daquela aparência? A dúvida se tornou um veneno, corroendo a minúscula esperança que brotava dentro dela. A conexão que eles lutaram para construir, agora tão frágil, se tornava um labirinto, um destino incerto
Que segredos aguardavam atrás daquela revelação dramaticamente inesperada? Com a tensão no ar, Emily sentiu o coração acelerar. O homem diante dela, o irmão de Brian, estava irreconhecível. Era como se a vida tivesse sido sugada de seu rosto. Estou aqui. Não sou quem vocês pensam que sou. Ele repetiu como se suas palavras fossem um eco distante. Os olhares da multidão se fixaram nele e Emily percebeu a inquietação crescente. Murmúrios começaram a se espalhar. Quem é esse cara? Disse alguém ao fundo, a confusão na voz. Brian estava paralisado, os olhos presos ao rosto do irmão, que aparentemente havia saído de um filme de terror. Os cabelos desgrenhados e a roupa suja eram apenas o início de um mistério que parecia se formar rapidamente. Brian? É o seu irmão, não é? Emily perguntou, hesitando. O que aconteceu com ele? Não pode ser. O que aconteceu com você? Brian, agora pálido, caminhou instintivamente na direção do homem. Havia uma mistura de alívio e medo em seu tom. Foi então um riso nervoso ecoou da multidão, seguido de olhares cúmulos de dúvida. Brian, escuta! O homem com a voz embargada reagiu enquanto tentava se aproximar. Eu sei que isso é confuso, mas Só me escute. Eu não sou o que você pensa. Fui dado como morto, mas... Sou eu, Chris! O nome cortou o ar como uma faca. Brian congelou, olhos arregalados. Chris, não pode ser! Você estava no acidente! Todos nós! E eu sabia que se voltasse, vocês nunca iriam me acreditar. O que aconteceu foi uma combinação de erros. Eu mudei. Chris explicou, as lágrimas escorrendo por seu rosto sujo. Eu deixei uma vida para trás. Tinha que fazer isso. Emily sentiu um nó se formar na garganta. Os sentimentos estavam à flor da pele. O caos ao redor aumentava. Os convidados, agora um mar de rostos confusos e preocupados, sussurravam entre si, absorvendo a cena cheia de revelações. Como assim? Atrás? Brian perguntou, a voz quase inaudível, enquanto tentava processar a informação. Você desistiu de nós? Depois de tudo? Não era por sua causa, Brian. Era por mim. Eu não podia mais suportar a pressão, a expectativa. Fui embora e deixei tudo para trás. Mas não consigo mais escapar do que sou. A resposta de Chris atingiu Emily como uma explosão. Ela olhou para Brian, sentindo sua própria confusão se intensificar. O que isso significava? O que estava acontecendo com sua vida, seus sonhos? A ideia do passado de Brian, agora tão crua diante deles. Me ajuda! Brian implorou, a vulnerabilidade estampada em seu rosto. O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo? Emily sentiu o peso da situação empurrá-la para baixo. Ela não sabia como poderia ser útil agora. Mas a visão de Brian, angustiado e vulnerável, a fez querer lutar por ele. Tem que haver uma explicação para tudo isso. Vocês são irmãos. A multidão se agitava, o murmúrio crescendo como um mar revolto. Um grupo de pessoas começou a se afastar, calados, como se estivessem fugindo de algo aterrorizante. E naquele momento o céu se cobriu, nuvens escuras surgindo de repente. O vento começou a uivar, como se o próprio universo estivesse reagindo à tensão. E antes que qualquer um pudesse raciocinar,
Um grito cortou o ar. No meio da cena caótica, uma mulher, conhecida por todos e principalmente por Brian, apareceu. A expressão aterrorizada era Victoria, a ex-noiva. Mas o que ninguém esperava era que ela segurava na mão um novo dispositivo, um celular em que todos podiam ver o mesmo vídeo. Ela gritou: "Eu tenho provas! Chris não é quem você pensa! Este vídeo vai mudar tudo o que você sabe sobre sua família!" Emily trocou um olhar rapidamente com Brian, sentidos alerta. O que mais poderia vir à tona? Chris parecia cada vez mais perdido, e o desespero na expressão de Brian refletia a incerteza de todos. O que estava escondido em meio a tudo isso? E enquanto Emily se preparava para enfrentar a tempestade, soube que a vida, como a conhecera, nunca mais seria a mesma. O ar estava carregado de tensão. Victoria segurava o celular, os olhos brilhando com a urgência de suas palavras. "Este vídeo vai mudar tudo o que você sabe sobre sua família." A multidão, agora completamente paralisada, trouxe um silêncio pesado. Emily trocou um olhar apreensivo com Brian, sentindo o coração bater acelerado. O que estava prestes a ser revelado? Victoria, com a voz trêmula, começou a passar o vídeo. As imagens se acenderam na tela. Uma filmagem tremida e rápida de um acidente. E no centro da confusão, um corpo ou alguém que ela conhecia bem. No vídeo, gritos abafados ecoavam. Pessoas correndo e uma voz familiar chamando por ajuda. "Chris, ponto!" Brian murmurou. A expressão dele agora uma mistura de incredulidade e desespero. Ele olhou para o irmão, quase como se quisesse confirmar uma teoria maluca. Mas a projeção do vídeo estava longe de ser clara. Em um momento, a câmera focou em um rosto que parecia estar sem vida. O coração de Emily afundou. O que havia ali poderia ser devastador. A voz de Victoria cortou o ambiente pesado. Isso foi filmado por um repórter que estava no local. Chris não estava sozinho. Ele estava com alguém que vocês conhecem. O murmúrio da multidão se intensificou. Os olhos de todos estavam fixos, pendurados na tela, aguardando a revelação. A imagem seguinte trouxe um choque imenso. Uma mulher. O rosto dela estava claramente embaralhado entre a dor e o desespero. Mas mesmo assim, Emily reconheceu. Era Clara, a amiga do irmão de Brian. Sua expressão estava cheia de medo, enquanto ela tentava proteger Chris. Algo em seus olhos refletindo um segredo profundo. "Não, não pode ser", Brian disse, a voz tremendo. Ele se virou para Chris, buscando respostas. "Por que você estava com ela? O que isso significa? Você estava escondendo algo." O tom de acusação fez a multidão estremecer. As perguntas flutuavam no ar, pairando pesadas. Chris parecia vacilar, as palavras escapando dele como um sopro. Eu fui pego de surpresa. Não sabia que ela estava lá." O pânico na voz dele não era convincente. Ele olhou para Emily, buscando apoio, mas nela havia confusão. Uma onda de dúvidas que a impediu de se mover. E então, como se todos estivessem esperando, Victoria deslizou o dedo pela tela do celular, revelando mais. O vídeo mostrava Clara abraçando Chris, sussurrando algo em seu ouvido. As palavras escaparam de seus lábios e uma expressão de alívio passou pelo rosto dele. Ao fundo, uma figura estava se aproximando. Esse homem é o verdadeiro responsável por tudo isso, Victoria disse.
segurando o celular com força. Ela não estava apenas assistindo. Ela estava entregando uma verdade que poderia explodir tudo em pedaços. Brian cerrou os punhos, a expressão entre fúria e dor. O que você está dizendo? Quem é ele? As veias no pescoço de Brian estavam visíveis. O desespero crescendo a cada segundo. A multidão se agitou novamente. A expectativa produzindo um calor que deixava todos inquietos. Vitória soltou o queixo, e as palavras se desenrolaram como uma tragédia. É o pai de vocês. Ele não estava apenas no acidente. Ele estava dirigindo. Ele estava aqui, com Clara. E não era um acidente, Brian. Ele fez isso de propósito. O silêncio caiu como uma bomba. Não o que eles sabiam sobre a família estava desmoronando. Mas a verdadeira natureza de Chris e Brian como irmãos agora era um labirinto de mentiras. Emily ficou paralisada. O que significava tudo aquilo? Qual o peso desse segredo? O passado estava se entrelaçando com o presente de uma maneira que ninguém poderia prever. Brian olhou para Chris, confuso e chocado. As palavras falhavam. O ar estava pesado. E a revelação abria feridas que nunca deveriam ter sido reabertas. Se tudo isso era verdade, o que mais poderia vir à tona? A relação deles, todos aqueles sentimentos construídos, agora se transformavam em um mosaico de desconfiança e dor. Antes que alguém pudesse falar, Chris caiu de joelhos, a verdade esmagadora parecendo tirar o chão debaixo dele. Não, eu não sabia. Eu fui omisso, me perdoem. A multidão estava em choque, o olhar de todos refletindo o caos dentro de cada um. Perdoar? Brian gritou, a raiva e a dor borbulhando dentro dele. Como podemos perdoar isso? Você era meu irmão. O desenrolar da situação se tornava cada vez mais incontrolável. A revelação não apenas sacudiu a estrutura de suas vidas, mas colocou em questão tudo o que eles acreditavam saber. Emily sentiu o coração disparar. O que isso significava para eles? Suas relações? O passado sombrio emergia das sombras, e agora todos estavam escravizados por verdades que ninguém gostaria de ouvir. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, misturando-se com a angústia que pesava no peito. E naquele momento, com o mundo desmoronando ao redor deles, leis não escritas se esfacelavam, deixados apenas com dor, dúvida e a necessidade urgente de respostas. E enquanto o céu escurecia, Emily soube que a tempestade que viria seria muito além do que eles estavam preparados. A confusão pairava no ar, os olhares fixos em Chris, que se ajoelhou completamente destruído. O tempo parecia estagnar e a tensão se tornava ensurdecedora. Brian estava atordoado, mal conseguindo processar as palavras de Chris. Brian quase gritou, a voz embargada. Mas antes que Chris pudesse responder, uma nova presença se destacou na multidão. Uma mulher, alta e arrogante, estendeu os braços como se estivesse em um palco. Todos viraram olhar para ela. Calma, pessoal. Eu tenho algo muito mais interessante para adicionar a essa história. A voz dela era potente, inconfundível. Era clara, ainda pálida, mas agora com um brilho maníaco nos olhos. O murmúrio na multidão aumentou.
Essa história não é nada do que vocês pensam. Chris não estava apenas fugindo de algo. Ele estava me protegendo. A revelação cortou o ar como um raio. Todos estavam confusos e uma onda de prerrogativas atravessou os rostos da multidão. O que você quer dizer com isso? Brian indagou, completamente perdido. Eu sou a única que pode te contar a verdade. O que aconteceu naquela noite não foi um acidente. Foi um plano. E meu pai, ele... Clara hesitou, olhando para Chris, como se estivesse decidindo se deveria ou não continuar. Ele se meteu em um grande esquema. Um esquema onde vidas foram colocadas em risco. O silêncio era tão profundo que Emily podia ouvir seu coração batendo. Brian estava paralisado. O que você está dizendo? O que seu pai tinha a ver com tudo isso? Clara deu um passo à frente, sua atitude mudando de defensiva para algo mais feroz. Meu pai, ele não foi só um simples motorista. Ele foi o cerne de tudo. E eu fui deixada de fora deste segredo até pouco tempo atrás. Chris e eu estávamos tentando expor a verdade. Os olhos de Brian se estreitaram. Como você pode esperar que acreditemos em você? Você realmente acha que isso vai mudar o que aconteceu? Escuta, Brian, você precisa saber. Meu pai é parte de um cartel. Eles estão envolvidos em negócios ilegais. E o acidente de vocês foi apenas a ponta do iceberg. Vocês nunca souberam a verdade porque ninguém queria que vocês soubessem. A voz de Clara subiu. E sua urgência fez com que todos ao redor ficassem mais atentos. Emily se esforçou para compreender. E o que isso tem a ver com o seu irmão e com Chris? O que você está me dizendo? Foi tudo uma armação. Uma tentativa de silenciar Chris porque ele estava se preparando para denunciar tudo. As palavras saíram como um desabafo, a convicção nos olhos dela indomável. Brian começou a andar em círculos, os dedos trêmulos. Isso é insano! E o que eu faço com isso agora? Estou perdendo minha família! Nesse momento, as luzes da festa começaram a piscar, um sinal de que algo muito mais sinistro estava prestes a acontecer. O murmúrio da multidão cresceu, mas tudo isso se apagou quando a porta da sala se abriu com força. Um grupo de homens, todos vestidos de preto, entrou sem ser chamado. O ambiente ficou tenso. Todos os rostos se viraram para aquela figura de autoridade desconhecida. Estamos aqui para falar sobre o que vocês descobriram. A voz era dominante, ressoando pelas paredes como um trovão. Os olhos de Chris se arregalaram e ele sussurrou. O que eles estão fazendo aqui? Não pode ser bom. Brian respirou fundo, enfrentando o grupo. Vocês não têm nada a ver com isso. O que vocês querem? A indignação crescia, mas o medo também era palpável. Precisamos das informações que você tem, um dos homens disse, com uma frieza que fez o estômago de Emily revirar. Vocês se meteram em um grande problema. E agora, a única opção é muito simples. Parem de investigar ou enfrentem as consequências. O choque se espalhou como um incêndio na multidão. Emily mal podia acreditar no que estava ouvindo. O que mais estava em jogo? Tudo o que acreditavam já estava sendo desmoronado, revelando segredos sombrios que ameaçavam engolir suas vidas. E agora, com a chegada dessa nova ameaça, a incerteza pairava no ar. Com o estômago apertado, ela percebeu que as escolhas que fariam a partir dali poderiam mudar tudo. O que eles iriam fazer? A tensão escalava e a realidade estava prestes a se revelar de uma forma completamente inesperada.
deixando todos em um estado de puro desespero. O ar estava pesado com a tensão, e as palavras de Clara ainda reverberavam quando os homens de preto avançaram. Cada passo deles parecia ressoar como um tambor, e o coração de Emily batia no ritmo da incerteza. O que mais poderia se desenrolar ali? A multidão estava apreensiva. Os olhares trocavam sinais, e o clima de confusão só aumentava. Brian, com a respiração entrecortada, encarou os homens. Vocês não vão fazer nada aqui. A raiva estava viva em Clara. Por sua vez, pareceu se agitar, como se sentisse que a situação estava prestes a explodir. Vocês têm que ouvir. Não podem simplesmente levar tudo isso para o lado errado. Os homens de preto trocaram olhares. Um deles, o mais alto, disse calmamente: "O que sabemos não cabe a vocês decidirem. A verdade é que o que aconteceu naquela noite é muito maior do que vocês imaginam." Emily queria gritar, mas não havia palavras. Ela olhou para Brian. Ele estava prestes a retorquir, quando, num movimento brusco, Chris ergueu a voz: "Parem, todos vocês!" E então, um barulho estrondoso cortou o ar. Uma explosão. As luzes piscaram e a sala tremeu. Emily cobriu os ouvidos, seu corpo enrijecido pelo medo. O que era aquilo? Uma destruição súbita. O grupo de homens pareceu se dispersar por um breve instante. A confusão aumentava e os gritos começaram a ecoar pela festa, que rapidamente se tornava um caos. Brian se virou para Chris, o rosto pálido. O que foi isso? A dúvida era visível em seus olhos. Não sei, eu jurei que isso não iria acontecer. Chris parecia desesperado, mas Emily começou a juntar as peças. O que havia por trás de tudo isso? As perguntas giravam em torno de sua mente. No meio da cena, Clara, com um olhar decidido, disparou: "Foi meu pai. Ele não quer que a verdade venha à tona. Se nós descobrirmos, ele nos silenciará." Mas antes que qualquer um pudesse reagir à urgência das suas palavras, mais uma explosão se fez sentir. Dessa vez, mais próximo. E a porta se estourou. Uma figura encapuzada entrou, com uma arma em mãos. O pânico tomou conta de todos, e o caos estabelecido se transformou em um turbilhão de angústia e desespero. "Então, quem vai falar?" a figura gritou, fazendo com que os rostos se virassem para ela, medrosos e confusos. A voz era familiar, mas o que mais assustava não era apenas a presença dela, mas a certeza de que a pessoa que estava ali não era quem pareciam conhecer. "Vitória?" Brian perguntou, balançando a cabeça em descrença. "O que você está fazendo? Eu estou aqui para acabar com isso de uma vez por todas." Vitória avançou, a arma ainda em punho, e os olhares se fixaram na cena, presos entre o choque e o terror. "E se vocês não cooperarem, eu farei o que for preciso." Nada fazia sentido. Segurança, confiança, todas as certezas se desvaneciam. O passado, que parecia ser apenas uma história, estava de volta com uma força avassaladora. "Por que você está fazendo isso?" Chris se virou de uma vez, a voz calma agora, quase um pedido. "Você não seria capaz de machucar sua própria família?" "Família?" Vitória riu baixo, o som cortante. "Você não sabe nada. Eu não sou parte disso. Eu sou a única que ficou de fora. Mas agora, essa verdade precisa ser contada. E eu sou quem vai puxar o gatilho, literalmente."
O terror no peito de Emily cresceu conforme a tensão subia. Ela não sabia como seria possível reverter aquela situação. Vitória não era a pessoa que conheciam. O que mais estava escondido atrás daquela fachada? Então, num instante de clareza, Emily percebeu. É isso que seu pai quer, não é? Ele quer que vocês se destruam por causa dessa mentira. E as palavras saíram dela como um fluxo incontrolável, não conseguindo segurar mais a verdade. Vocês estão todos presos em uma teia que foi criada por ele. O olhar de Vitória escureceu. A tensão no ar se intensificava, e a única certeza que Emily tinha era de que tudo estava prestes a mudar, e que a batalha pelo controle e pela verdade tinha apenas começado. Com um movimento inesperado, Vitória apontou a arma para um lado e o som do clique encheu o ambiente, deixando todos paralisados. O que ela estava prestes a fazer poderia mudar o futuro de cada um ali. O que restaria deles após essa reviravolta? Tudo o que pensavam conhecer estava prestes a ser desmantelado. E a única pergunta que ecoava era: quem sairia vivo desse caos? O ar estava pesado com a tensão. Vitória segurava a arma. Seus olhos brilhavam com um manto de determinação. Brian estava paralisado, a expressão de quem não compreendia nada. Emily sentia que o mundo ao seu redor estava prestes a desmoronar. Ela olhou para Chris, que estava em choque, e para Clara, que parecia nervosa e ansiosa. Não, Brian explodiu, mas sua voz foi ofuscada pelo barulho de uma nova explosão. Era como se o chão estivesse tremendo sob seus pés. E a multidão começou a entrar em pânico. O que estava acontecendo? O medo pulsava, e Emily percebeu que tudo poderia acabar em segundos. Vá embora! Chris gritou, tentando proteger a todos. Seus olhos, que antes brilhavam com alegria ao encontrar o irmão, agora estavam cheios de desespero. E nesse momento de confusão, a atmosfera ficou densa. A realidade começava a se desfazer em fragmentos. Vitória, mesmo com a arma em mãos, hesitou por um momento. Essa hesitação era tudo o que Brian precisava para agir. Você não precisa fazer isso. Deixe essa farsa para trás e venha comigo. A palavra farsa ecoou e Emily pôde ver que não era apenas uma luta, mas um confronto entre passado e presente. Mas antes que pudesse tomar qualquer ação, uma figura alta surgiu entre a multidão. Era um homem que Emily não conhecia, mas a expressão de Vitória mudou drástica e rapidamente. Você! Ela exclamou, um misto de raiva e surpresa em seu rosto. O que você está fazendo aqui? Eu precisava te encontrar, Vitória, disse o homem com uma voz calma, mas carregada de algo obscuro. Você não entende o que está em jogo. Ele se aproximou e a multidão recuou, sentindo a tensão pulsar no ar. Não, não é você. Vitória olhou, o desespero inundando seu olhar. Como você pôde me deixar assim? Você disse que tudo estava sob controle. O homem sorriu, mas era um sorriso frio, como se das sombras ele estivesse manipulando tudo. E então, em um movimento explosivo, ele puxou algo de dentro da jaqueta. Essa situação saiu do controle. Você não sabe o que pode acontecer. As coisas mudaram. Agora, eu sou a única esperança ou a sua perdição. A multidão prendia a respiração. E Emily sentiu seu coração disparar. O homem, com uma expressão perturbadora, apontou um dispositivo para Vitória.
Você se lembrou do nosso plano? Agora tudo se revela! O queimar está apenas começando. Num piscar de olhos, um grande LED iluminou a sala. E as imagens começaram a se projetar na tela. Vídeos de reuniões secretas, transações obscuras e rostos que Emily reconhecia. Todos presos em esquemas de corrupção e mentiras. O choque era palpável. O que estava acontecendo? O que eles não sabiam? Veja, Vitória, isso é o que você protegeu. Essas pessoas não são quem parecem. O homem na tela falava. E Emily conseguiu ver seu próprio refletir na confusão de emoções que invadiam o ambiente. Brian se virou para Chris e o olhar deles se cruzou. O que isso significa? Por que você nunca falou sobre isso? Chris balbuciou, incapaz de encontrar as palavras. O peso da verdade estava sobre ele, e tudo o que ele acreditava ter feito para proteger a família agora parecia ser um grande erro. Eu não sabia, ele gritou, a dor em sua voz ecoando como um lamento. Eu estava tentando proteger você, todos nós, e nesse momento a sala começou a tremer novamente. Um som profundo, como se o mundo estivesse se abrindo. O dispositivo na mão do homem estava emitindo ruídos eletrônicos. Uma vibração crescente invadiu o ar. Vitória olhou para Emily, e naquele olhar, tudo estava claro. Este homem não vai parar. Ele vai nos destruir se não fizermos algo agora. Mas antes que pudessem agir, uma luz ofuscante cortou o ambiente e tudo ao redor se apagou. O medo invadiu cada um deles. O que significava isso? O que estava prestes a vir? E enquanto a escuridão envolvia a sala, Emily soube que nada seria como antes. A verdade estava prestes a ser revelada. Mas a que custo? E quem sairia de pé naquele novo mundo que estava prestes a se desdobrar? Brian olhou fixamente para Vitória, a raiva se misturando com a confusão. Do que você está falando? O que mais você sabe? Brian gritou, a voz cheia de desespero. A figura encapuzada avançou, e os olhos de Vitória brilharam com um medo que a tornava ainda mais ameaçadora. Você não sabe realmente quem eu sou. A voz dela estava firme, mas o tremor em suas mãos indicava a fragilidade da situação. De repente, a sala se iluminou novamente, e a imagem na tela começou a mudar. Os rostos conhecidos de pessoas que todos ali amavam estavam agora sendo expostos a um novo nível de traição. Emily deu um passo para trás, sufocando um grito. Você não pode estar falando sério, Emily disse, olhando para Clara. Como isso pode ser verdade? O homem, ignorando a dúvida, disparou. Vocês precisam entender que o jogo mudou. O que está em jogo vai além de tudo que pensaram que era real. E nesse momento, algo incrível aconteceu. De dentro do caos, uma figura conhecida surgiu entre as sombras. Era sua mãe, com um olhar que misturava tristeza e determinação. Chega! Ela gritou, fazendo todos os olhos se virarem para ela. O impacto da presença dela cortou a atenção. Você está viva, Brian? Incredulidade em sua voz. Sim, meu filho. Estive escondida por muito tempo, tentando proteger vocês de um segredo que poderia despedaçar nossa família. O murmúrio da multidão aumentou. O que você está dizendo? Chris questionou, seu corpo inteiro tenso como uma corda esticada. Que segredo?
A mãe de Brian respirou fundo. Naquela noite fatídica, não foi um acidente. Eu sabia que seu pai estava em algo muito mais sombrio. Chris estava correndo perigo, e eu fiz o que achei certo para mantê-lo a salvo. Mas agora, a verdade está se arrastando para a luz, e não tenho como recuar. As palavras dela deixaram todos em estado de choque, principalmente Brian. A expressão dele se transformou de raiva para tristeza. Você estava mentindo para nós? Eu menti para proteger vocês. Achava que estava fazendo certo, mas a verdade é que isso nunca deveria ter acontecido. Clara saltou para a frente, indignada. E você acha que algum de nós vai acreditar nisso? Você está aqui para desviar a responsabilidade pela dor que causou. A tensão aumentou ainda mais quando Vitória se virou para a mãe, os olhos brilhando de determinação. E você, que sempre se escondeu, acha que pode simplesmente voltar e nos dizer o que fazer? Não, não vamos deixar você de fora novamente. O ritmo da cena estava insuportável. O ar estava repleto de gritos e confusão. Emily olhou para Brian, seus olhos cheios de perguntas não respondidas. O que vamos fazer agora? Mas antes que alguém pudesse responder, a sala começou a tremer novamente, como se o próprio chão estivesse se dividindo. Emily sentiu suas pernas fraquejarem. Uma nova onda de incerteza tomou conta. Nesse momento, o homem encapuzado apontou para a tela, onde imagens começaram a piscar. Seria um novo vídeo? Brian ficou paralisado, o olhar preenchido de medo. Por favor, não me diga que você sabe quem está por trás disso. Emily sentiu algo mudar no ar, e a realidade parecia escorregar entre seus dedos. O que mais eles ainda não sabiam? Segredos, mentiras, traições, tudo estava se transformando diante de seus olhos. E aquele elo de confiança que haviam construído entre eles agora pendia por um fio fino, meio quebrado. A sala estava uma confusão, e a verdade começava a se revelar em camadas. Mas o que mais estava prestes a despontar no horizonte? O passado voltava com uma intensidade tensa, e tudo o que podiam fazer era esperar a tempestade se aproximar. Como seria o futuro entre eles após essa revelação chocante? A escuridão tomou conta da sala, e a tensão era palpável. Todos estavam paralisados, enquanto a verdade pairava no ar e os segredos pareciam se contorcer, prontos para se revelar. Os rostos estavam tensos, a respiração pesada. O homem encapuzado olhou diretamente para Vitória, e o jogo estava prestes a mudar para sempre. Você ainda não entende, não é? Ele inclinou a cabeça, seu tom desafiador. Seu pai está em perigo, e você também. A revelação pairou no ar, eletrificando cada canto da sala. Vitória tremeu. Do que você está falando? Sua voz vacilava, e a arma em suas mãos balançou levemente, como se ela mesma estivesse se perguntando se ainda queria ter essa conversa. Porque se você não ouvir isso agora, sua vida e a de todos aqui está condenada. O homem se aproximou e a multidão recuou, segurando a respiração. Ninguém está realmente a salvo. Os que sabem demais podem acabar como os que já se foram. O peso das palavras dele ecoou na mente de todos, e um silêncio mortal se instalou antes que Brian,
tomado pela necessidade de proteger sua família, perguntasse: "O que você quer dizer com os que já se foram?" O homem tirou o capuz, revelando um rosto familiar. Era um antigo amigo da família. Alguém que todos pensavam ter desaparecido há anos. "Eu sou Lucas e estou aqui para te alertar sobre o que está por vir." Um choque coletivo percorreu o ambiente. "Lucas!" Clara exclamou, os olhos arregalados. "Achávamos que tinha morrido naquele acidente." "Ah, eu quase morri. Mas isso foi apenas o começo de uma grande mentira." Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. "Eu fugi porque descobri a verdade. E essa verdade envolve seu pai, Vitória. Ele foi o responsável por tudo isso." Brian deu um passo para frente, seu corpo tenso, a raiva fervilhando. "Você está mentindo! Meu pai é um homem honesto, que ele nunca faria mal a ninguém." Lucas balançou a cabeça. "Ele estava no meio de algo muito pior, Brian. E agora eles estão vindo atrás de você, da sua mãe, de todos que podem saber." A urgência na sua voz fez com que todos se estivessem se apertando, a realidade se tornando cada vez mais sombria. Vitória perdeu um pouco da firmeza. Então tudo isso, o acidente, os segredos, era um plano? Um acidente armado? As perguntas não paravam de surgir, e a sala parecia um vulcão prestes a entrar em erupção. "Sim!" Lucas avançou mais, os olhos cheios de desespero. Naquela noite, ele não estava sozinho. Havia pessoas envolvidas. Ele fez um acordo, um trato para proteger a todos. Mas a condição era que ele sacrificasse a própria família. Uma onda de terror percorreu o ambiente. O que isso significava para eles? Brian, paralisado, desviou o olhar. O passado e o presente se chocavam, formando um grande emaranhado de traições. E então, o inesperado aconteceu. A porta se abriu violentamente e uma mulher desconhecida entrou, com uma expressão que misturava raiva e desespero. "Lucas, o que você está fazendo aqui?" Ela olhou para a multidão e o caos se instalou novamente. "Eles estão atrás de nós! Precisamos ir agora!" "Quem é você?" Brian perguntou, a raiva agora mesclada com medo. "Sou a irmã de Lucas e nós precisamos sair. Eles já estão aqui." Ela puxou Lucas pela mão, mas ele hesitou, olhando para Brian. "Brian, descobriram que você sabe demais. O seu pai está em apuros e se ele não for encontrado agora..." Antes que pudesse terminar, outra explosão fez o chão tremer. Luzes piscavam e gritos ecoaram enquanto a sala se tornava um mar de pânico. Emily sentiu o cabelo arrepiar. "No andar de cima!" Lucas gritou. "Rápido!" Mas no meio do caos, Brian parou, puxando Emily para mais perto. "Você não pode ir. Não sem mim." O olhar dele estava carregado de desespero e determinação. "O que mais você não contou? O que mais podemos perder?" Quando Lucas e sua irmã se viraram para a saída, um grupo de homens apareceu, cercando-os como um predador faminto. "Desculpe, mas a festança está apenas começando." A voz era fria, e Emily sentiu as lágrimas escorrerem. O que eles haviam se envolvido? O que aconteceria a cada um deles agora? No meio da tensão, Brian agarrou a mão de Emily. Um gesto desesperado, mas determinado. "Vamos descobrir a verdade, mesmo que nos custe a vida." E enquanto a multidão tentava escapar, a tempestade do passado estava prestes a liberar toda a sua fúria sobre eles. Que segredos ainda se escondiam nas sombras? O que mais estava por vir?
O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Brian agarrou a mão de Emily com força. Sentindo seu coração disparar, o homem encapuzado se aproximou e Vitória estava em um estado de choque, ainda segurando a arma. Lucas, com olhos de desespero, fez um movimento rápido, tentando acalmar a situação. Precisamos sair agora! Mas e a verdade? Brian questionou, a frustração transparecendo em sua voz. Precisamos saber o que está acontecendo de verdade. Justo quando a intensidade da situação ameaçava transbordar, uma nova explosão aconteceu. Desta vez, muito mais perto. A sala tremia, fragmentos do teto começaram a cair e os gritos aumentaram em volume. A adrenalina percorria o corpo de todos e a visão se tornava turva. Eles estavam sendo encurralados. Vamos! Lucas gritou, puxando Vitória em direção à saída. Se não formos agora, será tarde demais. Brian hesitou, mas Emily teve o impulso. Não podemos deixar todo mundo ir para trás. A determinação dela era clara, e Brian a olhou com um misto de amor e preocupação. Ele sabia que o passado estava prestes a engoli-los se nada fosse feito. Vem comigo! Ele puxou Emily pela mão, e juntos eles correram atrás de Lucas e Vitória. O som do caos ecoava, mas um lampejo de esperança crescia dentro dele. O que eles podiam fazer agora? A verdade não poderia ficar enterrada para sempre. Enquanto eles atravessavam o corredor escuro e em ruínas, uma luz ofuscante à sua frente os fez parar. Era a porta de saída. Mas não seria fácil alcançar a liberdade. Um grupo de homens armados esperava do outro lado. Parados! Eles gritaram, as armas apontadas. Rápido, por aqui! Lucas puxou Vitória para um lado e Brian puxou Emily para o oposto. A confusão reinava. Balas ricochetearam nas paredes e a tensão quase era insuportável. Brian se virou para Emily e seu olhar disse mais do que palavras. Eles estavam lutando por suas vidas. Precisamos encontrar uma saída! Ele gritou sobre o barulho. Mas enquanto as sombras se aproximavam, a verdade sobre o que estavam enfrentando se tornou clara. Cada um deles tinha que enfrentar seus demônios. Quando estavam prestes a serem cercados, a mãe de Brian apareceu numa entrada lateral, ofegante. Vão! Confiem em mim, Ron! Ela se colocou entre eles e os agressores. E de alguma forma sua presença trouxe uma esperança relutante. Esse não é o fim. Mas o que você sabe? Brian gritou, a dor transparecendo em sua voz. Sua mãe olhou para ele com amor, mas também com a urgência de quem enfrentou por demais a escuridão. Eu fui informada. O que seu pai fez estava escondido, mas agora é hora de fazer tudo vir à tona. Nós temos que combater isso juntos. E, naquele momento de clareza entre o desespero, Emily percebeu que a força de uma família podia ser mais poderosa que qualquer segredo sombrio. Os homens se agitaram, e numa fração de segundo, Brian tomou a decisão. Vamos agora! E puxando Emily e sua mãe, seguiram para o lado oposto, se lançando em direção à saída. O ar fresco da noite os envolveu ao saírem, mas não havia tempo para respirar. O carro os esperava com o motor ligado. Lucas estava ao volante e Vitória entrou rapidamente ao lado dele. Vão, entrem! Brian puxou Emily em direção ao carro, e assim que estavam dentro, Lucas acelerou esbaforido. O coração de todos batia forte,
Mas eles ainda não estavam a salvo. A verdade estava começando a se revelar, mas os fantasmas do passado ainda os perseguiam. Vamos atrás deles! Vitória disse, agora com uma nova força. Temos que descobrir o que realmente aconteceu. Brian sentiu um nó na garganta, mas enquanto olhava para Emily ao seu lado, a determinação voltou a invadi-lo. Eles não poderiam desistir. O amor e a verdade eram mais fortes do que os segredos, e a vida deles se tornaria uma constante luta pela verdade, por cada pedaço perdido deles que começava a se juntar novamente. O que mais poderiam descobrir? Qual seria o próximo passo na busca por respostas? Se inscrevam imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmaguem o botão de like agora e ajudem a alimentar o algoritmo. Inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhem instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não esperem nem mais um segundo para compartilhar. Verdadeiros fãs compreendem a importância disso.